Amém? Coríntios, primeira carta. E o capítulo 3, eu vou fazer uma retomada aqui no capítulo, no finalzinho da nossa fala, da última terça, e vamos conversar um pouco aqui, o primeiro versículo do capítulo 3. 1 e 2, Abra o coração, irmãos. Abra o coração, porque às vezes a palavra, vem assim de uma... Mas essa palavra é para nós. Ela é para nós. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. 2. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tão pouco, ainda agora podeis. É Paulo conversando com a sua igreja. Amém. Tomai os vossos assentos. Como diz o pregador famoso, aperte o cinto de segurança. E vamos embora. Espírito Santo, o Senhor sabe que eu não posso pelas minhas forças. Porque está partido, o Senhor sabe. Mas pega essa carcaça, mesmo partida, e usa na terra. Usa na terra. Não deixa essa carcaça atrapalhar o propósito do Senhor para esta noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Nós terminamos a terça-feira falando que Paulo apresentava na sua carta, Deus dava a ele uma revelação sobre 3 tipos de homens, seres humanos. Estou aqui fazendo uma movimentação, uma retomada, de onde nós paramos. E ele dizia, lá no versículo 14 do capítulo 2, que tem o homem natural, e que o homem natural ele não compreende as coisas que são espirituais. Porque para entender as coisas espirituais, só o homem espiritual pode entender. Aí no 15, ele vai trazer esse segundo tipo de homem, que é o espiritual. O primeiro, o natural. O segundo, o espiritual. E aí nós vamos entrar no texto de hoje, que ele vai dizer 3:1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Vocês observam que o capítulo 3, ele não é uma nova história. Ele segue, é uma sequência, é uma carta. E eu, irmãos, não pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Observem, os senhores, que ele apresenta 3 tipos de homens. Vamos lá, o natural. Vamos, o natural. O espiritual. E o carnal. Sim ou não? É importante essa classificação. Principalmente quem está evangelizando. A igreja enquanto evangelista. A igreja enquanto pregadora da palavra do Senhor. Se não souber classificar isso aí, não avança. Não avança na mensagem. Prega, não acontece nada. Porque antes de pregar, nós temos que fazer esse diagnóstico. Eu estou falando com quem? Eu estou falando com um homem espiritual? Eu estou falando com um homem natural? Ou eu estou falando com um homem carnal? É um prato espiritual
para cada tipo de gente. Agora, o que é o homem natural? É o homem sem contato com Deus. É o homem no seu estado ali de criatura plena. Deus, o homem natural é assim, ó, Deus não faz mal, não faz bem. Na mente do homem, Deus é Deus, né? Não, Deus é Deus, é um ser aí, tal, que eu não vou enfrentar e tal, mas não, da forma que não afronta, também não adora. Esse homem, ele tem muita chance diante de Deus, porque a ele será revelada em algum momento, porque ninguém vai partir dessa terra sem ter a revelação. Agora, depois que o homem, ele tem um encontro com a palavra, presta atenção na separação, porque às vezes nós estamos exigindo coisas de um homem natural, o homem que não teve ainda o contato com o Espírito Santo, não foi, não dialogou, não ouviu a voz do Espírito Santo, não ouviu encaminhamentos dos céus. É um homem natural, tem que ter muito jeito para lidar com ele, sobretudo muita paciência e mais ainda uma compreensão assim de não considerar o que ele fala, porque o homem natural ele fala umas coisas, umas asneiras assim, não é, acerca de Deus às vezes. Agora, depois que o homem tem um contato com o Evangelho, aí, daí do natural, depois que tem o contato, podem sair dois tipos de homens. Então, a raiz é o homem natural, é a criatura. Depois que tem o contato com o Evangelho, podem nascer o espiritual e o carnal. Nós confundimos o carnal com o natural. O carnal, irmão, é aquele que já ouviu falar. De alguma forma, ele já não duvida mais. Ele já tem certeza de que Deus é Deus e que ele precisa um dia prestar conta diante de Deus. Contudo, mesmo ele tendo a consciência de Deus e do jeito de Deus tratar com o homem, ele faz uma opção para servir a carne. Então, dentro da igreja, de forma geral, nós não vamos ter muito homem natural. Nós vamos encontrar dentro da igreja o homem espiritual e o homem carnal, porque ambos já tiveram o contato. Inclusive, Paulo, quando escreveu a carta, disse para eles assim, para os irmãos em Coríntios. E olha o tanto que é interessante isso. Tinha todos os dons lá, o evangelista Manuel já leu aqui dizendo o quê? Paulo dizendo, a vocês foram enriquecidos com todos os dons. Porque muitas das vezes, irmãos, nós ficamos encantados com alguma manifestação do dom. E nós fazemos daquele indivíduo Deus, nós fazemos daquele indivíduo um ser fabuloso, e nós não compreendemos isso. Que muitas das vezes Deus, para me abençoar, vai manifestar o dom dele no homem carnal. Porque, meu irmão, Deus não, a manifestação do dom não está relacionada com o encaminhamento de salvação. A jumenta teve o dom de visão, viu o espírito, um anjo espírito, com espada, dom de visão, a jumenta. Então, o dom estava distribuído dentro da igreja de Coríntios, mas Paulo fala para eles o seguinte: embora vocês estejam tendo contato com um homem, com o Espírito Santo, já não são mais naturais, infelizmente não penderam para a espiritualidade, mesmo tendo contato com os dons do Espírito Santo, vocês caíram para a carne, portanto sois carnais. Delicado, né? Delicado. Então, pastor, eu tenho cargo tal. Mas sim, antes de qualquer coisa, você é espiritual ou carnal? Não, eu sou pastor dirigente. Sim, tudo bem. Mas como é que é o seu cerne? O seu cerne, ele é carnal ou espiritual?
Não, mas eu sou o dirigente, você não está entendendo, eu sou o dirigente da 14. Sim, varão, sim. Desenvolveu em você o dom de pregar, o dom de visitar, aí a eloquência, a capacidade, né, de expor, visita muito. E aí enveredou por esse caminho e chegou. Pastor, mas alguém não tinha que fazer um filtro? Não, irmãos. Deus está sempre esperando do próprio homem se posicionar. Mas é o dirigente, o irmão Gisele, o dirigente sim, manifesta dom na vida dele sim, mas é carnal. Saiu daqui um prato de lentilha, estou com fome, é lentilha, irmão, que negócio de primogenitura, eu quero não. Saiu daqui uma proposta ali para ter uma vantagem, não, eu quero a minha vantagem, meu irmão. Não, isso não tem nada a ver com religião não, irmão. Lá no altar eu sou pastor, dirigente, mas aqui eu tenho que tirar minha vantagem. Homens carnais. Ué, pastor, pode isso? Pode, velho. Lá em Coríntios estava assim. E eu, irmãos, Paulo dizendo, não pude falar com vocês de forma espiritual, mas como a carnais. Faltava dons? Era uma igreja do Senhor, sim. Mas as pessoas, por opção, todas as vezes que tem que decidir entre o espírito e a carne, optam pela carne. Isso é igreja. Isso é igreja. Paulo estava sentido. Paulo estava sentido mesmo. Olha o presente que vocês têm. Vocês têm tudo. Mas o mais importante, que é o cerne das próprias vidas, é carnal. Quer dizer, vai passar o tempo, e lá no final corre o risco de perder a salvação, podendo ser inundados com as manifestações do Senhor. Por isso que eu sou um pouco cuidadoso, eu não sei se é cuidado, se é cautela, eu não sei o nome, com movimentos, porque os movimentos pontuais, eles tendem a mover a nossa estrutura espiritual também só por um tempo. Então eu saio de um contexto carnal, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. No domingo eu me insiro numa imersão, num movimento espiritual, e aí eu fico ali encantado e cheio de muita alegria até e tal. Só que segunda-feira volta quem? O homem carnal de novo. Carnal segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Domingo, um mergulho profundo na espiritualidade. Isso não é bom, porque isso vai fazendo o que em nós? O efeito sanfona. Por isso que a palavra de Deus recomenda o quê? Perseverai. Nós entramos por esse caminho. Eu tenho falado isso nos altares. Esses dias deixei um obreiro contrariado, certamente não vai me convidar mais, mas graças a Deus, eu tenho para onde ir. Porque era justamente isso. Não adianta, nós fazemos um movimento, e fazemos um movimento, uma imersão muito profunda, porque não adianta, se amanhã eu sou um homem carnal de novo. Então é melhor eu descer hoje só uma grama, né? Não vamos falar de tonelada não, só uma graminha, mas não perder mais essa graminha de espiritualidade. Fiquei só um mês, só peguei uma graminha de espiritualidade, mas não perdi mais. É muito melhor do que eu descer 2 toneladas e no dia seguinte eu não sei nem carregar isso. Aí o primeiro desafio,
eu sou carnal de novo. E eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu muito. De fazer tudo certinho na espiritualidade. Aí daqui a pouco você percebe que jogou tudo fora com um ato de carnalidade, uma resposta, um comportamento. Não sei como é que você fica. Eu fico arrasado. Mas não adianta querer só arrepender desse minuto. Tem que repensar toda a viagem. Rapaz, como é que eu posso ter ficado no jejum 24 horas e um incircunciso desse chega e com um minuto ele joga tudo fora da minha vida? O problema não é o incircunciso. O problema é que eu tive uma imersão muito profunda, mas sem base para lidar com isso. Olha o que Paulo fala. Eu estive aí, implantamos a igreja e tal, vocês estavam todos carnais. Agora passou um tempo, eu tenho que escrever para vocês de novo, e sabe o que eu estou encontrando? Vocês carnais do mesmo jeito. Eu não pude no começo falar com vocês espiritualmente, e hoje eu não posso de novo. Faltou os dons. Olha o tanto que é período. Pastor, tem uns dons na igreja. Não quer dizer que o povo está espiritual. Despertamento pessoal. Nosso pastor presidente, pastor Marildo. Como é o Espírito Santo, né? Tudo é cirúrgico, né? Olha como isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui. Aliás, olha como o que nós estamos falando tem a ver com o que Deus revelou para ele. Olha para trás, irmão. Os cultos de ensino é para nós olharmos para trás. Como é que está? Se Paulo, que nos evangelizou, no meu caso, eu tinha 16 anos. Aí você, eu não sei quantos anos já tem. Eu estou com 46, 30 anos. Há 30 anos atrás tive um encontro com Paulo. Estava carnal, sim ou não? Claro. Agora a questão é hoje. Ele está me mandando uma carta hoje, Paulo me escrevendo. Oh, meu Deus, é muita vontade receber uma carta direta de Paulo. Agora ele está dizendo: Giseus, 30 anos atrás eu te encontrei carnal, e eu não pude falar com você de forma espiritual. Passaram 30 anos, e eu estou escrevendo essa outra carta, e estou te escrevendo de forma... Está carnal ou espiritual isso? O culto de ensino, irmão, nós temos que fazer essas viagens. Como que Paulo estaria te escrevendo hoje, agora? Ele encontrou com... Vamos pensar que foi ele, né, que nos evangelizou. Eu estou com 30 anos, fez 30 anos. Aí imagina ele agora dizendo: Gisele, eu encontrei com você há 30 anos, nem sei como é que está a tua face, mas as histórias que chegaram para mim acerca de você, por uma pessoa fidedigna, uma pessoa leal, eu te escrevo ainda da mesma forma, com o mesmo teor e conteúdo que foi quando eu te encontrei há 30 anos atrás, porque você continua carnal. Está claro isso, que o carnal é o crente aqui? O cerne dele é carnal, a jornada dele, os sentidos dele é carnal. Ele vê tudo com olhos carnais. Ele raciocina com a faculdade mental dele voltada só para a carne. Ele escuta tudo de forma carnal. Ele respira e expira de forma carnal. O paladar dele é puramente carnal. É isso que Paulo está dizendo ali. A mente dele é carnal, é só coisas daqui. Aí Paulo vai dizer o seguinte: o carnal é o crente menino, menino em Cristo. Aí como é que ele prova que eles eram meninos? E ele faz aí no capítulo 3 de novo aquela mesma conversa do capítulo 1. Vocês são tão meninos que vocês não separam o pregador do próprio Cristo. E vocês estão aí insistindo que uns são meus, outros são de Apolo, outros são de Cefas e outros de Cristo. Coisa de menino. Aí ele diz: vocês são tão meninos que, cheios dos dons, vocês vivem dissensão, vivem divisão. Sabe por que vocês são tão meninos? Porque eu tenho notícia, e é verdadeiro, que ainda há inveja entre vós. Está aí nesse texto. Capítulo 3, está tudo aí. Paulo trazendo fundamento
para mostrar. Me acompanha aí, que vocês me ajudam. Está bem aí no 3, quando ele vai dizer dessas coisas. Deixa eu pegar aqui. Bem no comecinho da minha. O 3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Prossiga, que tem mais o 4 é interessante também. Porque dizem, eu sou de Paulo, a mesma história. Isso é o quê? Carnal. Crente, mas não desenvolveu nada de espiritualidade. Essa é a igreja fundada lá em Coríntios. Não é o nosso caso aqui. Aí quando ele diz, retornando lá para o de número 1, quando ele diz, o 2, com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Olha lá, que leite é esse? Palavra rasa. É o crente melindroso. É o crente da argumentação. É o crente sensível. Dependendo de como o Senhor falar, ele pede a carta. Paulo estava dizendo, eu tenho manjar, comida forte, sólida, que fortalece os ossos, que não deixa o cabelo crescer, cair. Que não deixa o cabelo cair. Que não deixa o quê? A doença, o vírus entrar. Porque os irmãos têm que entender uma coisa, que é sério isso. Você fica rindo, né? Não ri não, cara. Isso aqui é sério, irmãos. O leite, inclusive o materno, que é o alimento mais completo do mundo, ele é muito bom até certa idade, sim ou não? Muitos de nós gostamos de um jeito de congregar. Muitos de nós gostamos de um jeito de culto. Muitos de nós gostamos de uma forma de viver a espiritualidade. Será se não é porque o leite materno, não é só pelo fato do leite materno estar pronto, e eu não precisar fazer nenhum esforço da mastigação? Mastigar movimenta não sei quantos músculos. Eu vi que é um negócio aí terrível. Ou seja, comer dá trabalho. Por isso que a Bíblia fala, preguiçoso é bom que não. Você já parou para pensar porque comer dá trabalho? Mas por quem não quer ter trabalho espiritual, prefere o quê? Leite. Então, irmão, não é que as coisas estão ficando muito duras, muito difícil, muita exortação. Não, talvez é porque Deus está tendo misericórdia de mim. Eu fui num congresso, não gostei. Por quê, jovem? Não, o pregador lá só bateu. Será que não era Deus tentando te migrar? E todo menino chora mesmo, chora ou não chora? Todo menino chora, irmão. Na hora que vai falar, você vai ter que mastigar, cara. Quem é que não quer uma mamadeira pronta? Paulo estava triste, dizendo, passou o tempo da mamadeira, mas com vocês eu tenho que insistir com a mamadeira. Eu não quero, irmão. Eu não quero ser massageado na minha jornada espiritual. Eu não quero ser elogiado na minha jornada ministerial. Eu quero chambari. Não sei se vocês sabem o risco que a gente corre, mas quem conhece o chambari sabe que a gente tem que correr esse risco. Depois que já limpou tudo ali, o osso, enfia o dedo ali, correndo o risco de prender o dedo para pegar o tutano ali na ponta. Você só para de puxar quando opa, agora já cheguei no dedo. É difícil. E vai preparar um chambari, vai cozinhar aquilo. Uma coisa é ferver leite, irmão. 5 minutos está derramando. Outra coisa é preparar chambari. Mas o crente menino, ele vai preparar chambari ou vai querer um leite? Paulo estava com esse problema, essa dificuldade. Pessoas sensíveis,
muito sensível, qualquer coisa. Então, eu não... Paulo, você foi muito duro comigo. Apolo também recebe? Aí Apolo arrochou de cá. Cefas, você pode ser agora meu senhor, meu tutor? Menino. Menino. Criança que fica... Eu não sei se vocês viram no passado, não sei se cientificamente comprovava aquilo, mas tinha alguns animais que eles não serviam para o trabalho. Estou falando do cavalo, jumento. Não serviam. Quando eu era menino eu via aquilo em alguns casos. Por quê? Porque as patas dele ficavam assim, ó. Quem que já viu isso? Eles não serviam. Passou o tempo, a altura dele confortável de amamentar, enquanto estava desenvolvendo. Passou o tempo e ele insistiu. Deixa eu vir para cá que vocês vão compreender melhor. Passou o tempo, já naturalmente não era mais tempo de amamentar, mas ele insistia. Para ele alcançar as tetas, ele tinha que... Resultado, a vida adulta, leite fora da época. Insistir com leite fora de época. Olha, ela sabe do que eu estou falando aqui. Comum isso, irmão, comum. Se eu insistir em leite fora de época, ficarei inutilizado. Hoje o nome é imprestável. Tudo tem tempo. Quando nós chegamos aqui na salão, né? Nada dessa história de ficar me dizendo que aqui tinha uma história. Não, nós não somos. Não, somos sim. Pode olhar na nossa identidade aí que nós não somos mais nenhum de leite, mas não. Nós estamos tudo tirado do leite faz tempo. E nós não vamos ficar de perna torta não, irmão. Nós vamos comer agora chambari, né? Chambari. Dá sustância. Fortalece. Então, o que mais que Paulo estava dizendo? Depois vocês olham isso aí, viu? Só a irmã aqui que... Né? Filho de mula, né? Passava do tempo amamentando os filhos, e aí se serve para as mães, né? Para os pais. Menino não está grande, mãe da minha bebezinha. Que bebê, mano, né? Ai, caçar uma farofa, rapaz. Ai, caçar uma farofa de ovo, menino. Não é? Hoje os pais ficam, não, então tá aqui, vou fazer um miojo para você. Que miojo, menino? Vai caçar farofa. Mas dá trabalho, mas dá sustância também. Eu nunca comi miojo, mas eu acho que aquilo lá, do tanto que é ligeiro que faz, não deve ser bom, não deve segurar uma pescaria não, né, irmão? Eu acho que não dá para tocar uma pescaria na base do miojo, não. Eu nunca comi, porque eu acho que ele tem muito ligeiro, esse tem muito ligeiro, eu fico meio preocupado, entendeu? Ainda existe miojo? Existe? Hã? Está em queda, né? Porque eu já fiz gabinete com uns maridos dizendo, pastor, eu casei, e eu só estou no miojo. Mas eu acho que acabou o miojo. Eu acho que eu não vi mais falar, não tinha mais isso em gabinete. Ninguém falou mais de miojo no gabinete. Meu Deus do céu, a pessoa, o camarada casa e ficar no miojo todo dia. Tem futuro não, irmão? Meu Deus do céu. Mas vamos para frente. O que Paulo estava dizendo? Volta, por favor, para o de número 1. Vamos ficar indo e vindo aqui. O que Paulo estava dizendo? Vocês ficaram meninos. Os dons estão aí, mas os dons fazem vocês, ó, lá na frente nós vamos ver isso, mas Paulo diz, os dons fazem da seguinte forma, o que está acontecendo com vocês? Uns comem para explodir, e outros passam fome, porque os dons na mão de menino, pastor, e por que tinha o dom? Porque o dom, irmão, é um compromisso de Deus com a igreja.
O dom não é um compromisso de Deus com o pastor fulano, com a irmã fulana, com o irmão fulano. O dom é o adorno da igreja. A igreja não é a noiva, sim ou não? A noiva, ela tem que estar adornada, sim ou não? Se a igreja tem os dons. Ah, mas o povo não sabe lidar com os dons. Vem para o culto de ensino para nós aprendermos a lidar com os dons. Mas que eles existem no nosso meio? Existe, porque não tem noiva sem adorno. Não tem, eles estão aqui, nós aqui temos que aprender a lidar com eles, mas os dons estão aqui na Adeus 14. Quais são os dons? Todos. Nós somos enriquecidos, por quê? Porque somos igreja. Agora, qual é o meu papel? Ficar pedindo mais dons? Não. No jejum eu vou amadurecer, vou ficar sem leite, e eu vou aprender a lidar com os dons. O jejum vai nos fazer crescer. Primeiro dia vai dar uma abstinência do leite, vamos chorar, ai. Eu vi lá entre os felinos, né? O leopardo lá, gerou lá 2 filhos, um morreu, ficou só um, e ela cuidou dele, cuidou, e ele grandão, só acompanhando. Ela pegava as coisas, as presas, ele ficava brincando e tal. Tem um dia que ela abandona ele. Ele sobe para uma árvore, o filhotão, e fica lá esperando a mãe voltar. Um dia, esperando ela voltar com a caça. Segundo dia, ele lá, desceu, deu uma volta, e fica triste, né, o animal, né? Ele estava triste, estava de luto. Mas ele tinha certeza que ela ia voltar, 2 dias sem comer. No 3º dia, ele sai cambaleando e desilude. E encontra com alguma coisa, ali ele mata aquele negócio, come, e ele esquece o leite. Nunca mais ele encontrou com a mãe dele, nunca mais. Para ficar maduro, tem que desvincular. Mas o que mais que Paulo viu lá? Distração. Aonde tem menino, tem o quê? Distração. Por isso que tinha contenda, quem é meu líder, quem não é, o meu é esse e tal. Meninice, onde tem menino tem contenda. Eu lembro, eu estudando isso, e comecei a sorrir, lembrando-me de uma vez que nós fomos para o Nordeste, eu, a missionária Riva e as crianças, e à noite a gente ia para aquela feirinha tradicional lá de João Pessoa, e nós com fome, as crianças reclamando de fome até, e nós andando rápido. No meio daquela, assim, antes de chegar lá nas tapiocas, um rapaz estava com os brinquedos, e era um colorido que subia assim e desce fazendo uma série de... Quando nós estávamos indo tudo, as crianças, eu estou com fome, morrendo rápido, o rapaz estrategicamente na frente soltou o negócio, os Silas Margeíza. Moço, esqueceram a fome, enrolaram nossa viagem uns 30 minutos, porque agora foram escolher e tal, e já queria brincar, e tivemos que pagar esse negócio, meia hora para quem estava morrendo. Criança distrai com qualquer... Eu acho que tinha que processar o vendedor daquele. Ele fica de propósito, vendo os meninos virem. Quando o menino chega, ele joga na frente. Qual é o menino que aguenta ver um brinquedo colorido que sobe, ligando várias luzes e faz ainda uns pousos? Aquilo ali tem que ir no Procon, denunciar um homem daquele. Distrai. A criança esqueceu que estava com fome. Enquanto nós estamos carnais, o cheiro da lentilha nos faz distrair. Jacó tinha um irmão carnal, esperou ele ficar com fome e fez um prato. Ele vendeu o tudo por um prato de lentilha. Você não está entendendo? Ele vendeu o tudo, e é o tudo que não pode se comprar de volta. É o tudo que não tem outro igual num estoque, numa outra loja para você buscar. Ele trocou por um prato de lentilha. O que é isso? O homem carnal. O homem carnal, as coisas espirituais para ele são boas, presta atenção, são boas, mas não tem valor. Ele vive bem, ele convive bem com as coisas espirituais, ele vê nelas alguma coisa, ele vê preço nas coisas espirituais, mas ele não vê valor.
Então ele mensura. O que é meu ministério? Meu ministério é 100. Como esse prato custa 110, eu estou no lucro. Homem carnal. De que me vale a primogenitura se eu estou a morrer de fome? Negociou, porque era carnal. Uma provocação na rua, o homem carnal, ele joga toda a vida espiritual dele fora. Um dano que ele tem que sofrer, porque a Bíblia diz que vai ter situação que nós vamos ter que sofrer o dano. Ele vai até as últimas consequências, joga tudo fora, mas ele não sofre o dano conforme está na Bíblia. Homem carnal. O homem carnal, ele não acredita que Deus vai justificá-lo. Sai a contenda com o nome dele, sai qualquer palavra, sai uma mentira, ele corre em cima, ele perde o tempo dele, fica distraído em torno daquilo ali, e quer provar, e quer explicar, e quer mostrar a foto, quer mostrar o print, quer mostrar o vídeo. Não, isso perde tempo, distraído. Menino, distraiu. O homem espiritual, ele espera Deus justificar ele. Teve uma situação pastoral, já contei aqui, vou repetir, que eu fui tido como o malfazejo do processo, e eu tinha certeza que Deus estava me usando. Sabe que dia que veio a justificação de Deus para mim? Recentemente, 10 anos depois. Durante 10 anos, fiquei como o malfazejo da questão. Aí 10 anos depois, pastor José, eu quero falar com o senhor. Era Deus mesmo naquela noite lá. Embora as coisas não tinham lógica nenhuma, passados 10 anos, estou pagando o preço muito dolorido. Mas eu vim só dizer, durma em paz, porque Deus estava com o senhor. Eu disse, minha filha, eu nunca deixei de dormir. Porque Deus justifica. O homem espiritual é justificado por Deus. O homem espiritual não anda provando coisa, eu tenho que provar, eu tenho que mostrar, eu tenho que... Não, o homem espiritual, ele vai embora e dorme. Ele fala e descansa. Ele prega e dorme. Mas o carnal não, ele fica todo o tempo todo distraído. Fadigado. O que é eu fiquei só lembrando do Nordeste, porque eu não viajei esse ano, né, irmão? Abstinência. Mas vai dar certo, ano que vem vai dar certo. O crente está sempre dizendo, mas vai dar certo, né? As obras que um menino constrói. Paulo estava dizendo o seguinte, aí vocês estão construindo obras, está no capítulo 3, vocês estão fazendo obras. Se você não sabe, irmão, cada passo seu você coloca um tijolinho numa obra. Cada palavra sua você coloca um adornozinho numa obra. Cada gesto meu e seu está sendo construído alguma coisa. Sim, está sendo construído. Agora, o que o menino faz? O que o menino mais gosta de construir? Castelo. E como é que é o castelo que o menino gosta de construir? Lembra da briga do Silas com o mar? Porque quando ele estava terminando, ele ficava... Meu filho constrói mais longe. Aí ele ia mais longe. Quando ele estava terminando o castelinho, Paulo estava dizendo, vocês são meninos, vocês trabalham muito, constroem muito, mas menino faz o quê? Castelo de areia. Qual é a obra fabulosa de uma criança? Castelo de areia. Aí as ondas vêm, leva areia. Porque se a onda tem uma especialidade, é movimentar a areia, sim ou não? Importante, irmão. É importante. Qual é a minha idade? Não interessa. O que interessa é que agora eu não sou mais menino, eu não sou mais carnal, eu sou espiritual. Tudo que está sendo edificado é sobre a rocha. É obra devagar, é. Vocês viram tanto que é ligeirinho fazer um castelo de areia? Mas é ligeirinho também para ele desabar. Mas o homem espiritual constrói a longo prazo. Já falei aqui, vou repetir. O homem espiritual, ele planta coco, planta jaca. O homem carnal planta mamão, pimenta. Eu trouxe uma muda de pimenta.
era do Gidenilton, não deu certo para levar para casa dele, elas brotaram lá em casa mesmo. Quando nós fomos conversar 2 semanas depois, Gidenilton, vamos lá levar sua muda, porque chegamos lá já estava cheio de pimenta. Homem carnal, coisas que imediatas, mas também vai embora ligeiro. Paulo estava dizendo, vocês estão distraídos e a obra de vocês não tá sendo feita como deve ser. Aí ele explica, irmãos, ele explica. Eu não vou falar aqui do fundamento de Cristo, do Evangelho, porque as cartas de Paulo, irmão, se você lê uma vez, você tira 50 lições. Aí você lê a mesma carta de novo, aparece mais não sei quantas. Então a gente fica aqui tentando. Mas aqui, Paulo vai dizer o seguinte, deixa eu dar a dica para vocês. Quando vocês se tornarem espirituais, as obras de vocês vão ser feitas pelo ouro, pela prata, é o 12. Esse fundamento aí é Cristo. Não entrei nessa área, né? Mas como que é a construção? Não é de areia, irmão. Na beira do mar. Isso é coisa de criança. E está certo. Aquilo lá está tudo certo, viu, irmãos? Quando é criança que está fazendo castelinho de areia, está tudo certo. O que não está certo é o homem e a mulher adulto fazer castelinho de areia. Aí ele vai dizer, para você e eu, entendemos, quando nós estamos sendo espirituais, as nossas obras serão de quê? Ouro, prata, ponto. Para nós aí é ponto, para a pergunta que eu fiz. E para meninos, homens carnais, segue. Está tranquilo que é feno? Ou precisa? Vamos falar, né? Talvez pode ser que alguém... O que é o feno? Folha desidratada. Pega uma folha, desidrata para ela poder durar mais tempo, sequinha. Via de regra para fazer ração para animais, para guardar por muito tempo. Mas o que eu aprendi lá quando era menino, lá no Brejinho? Quer acender um fogo ligeiro? Pega uma folha desidratada. Lá não falava esse nome bonito, folha desidratada, feno. Lá dizia o seguinte, pega uma folha seca. Enquanto nós somos carnais, as obras que nós fazemos, irmãos, é isso aí, ó. É com madeira, com feno e palha. A palha, qual é a diferença do feno? É porque a palha aí não passou por um processo. É só algo que o sol secou e pronto. O feno é porque é trabalhado. Faz aqueles montes, pilha, guarda, né? Conserva por um tempo. Depois adiciona alguns elementos, não é, nutritivos, e aquilo ali passa a ser ração. Fenáceo. Esses 3 últimos é para aqueles que são carnais. E como é que eu vou saber disso? Porque todas as obras passam. Isso aqui, irmãos, a Bíblia fala naquele dia. Mas eu tenho uma palavra interessante para os irmãos. Hoje, eu posso pedir para o Senhor para incendiar as minhas obras. Porque naquele dia todas as obras serão provadas pelo fogo. Mas eu não preciso esperar para aquele dia, preciso, irmão? Porque lá já não tem mais o que fazer. Mas hoje eu posso pedir, Senhor, ateia fogo. E aí eu vou poder saber se era palha, feno e madeira, ou se era ouro, prata ou pedras preciosas. Madeira, feno e palha, elementos de alto nível de combustão. Só serve para ser queimado mesmo. Facilita o processo de queima. E a queima sobre eles produz destruição. A pedra preciosa, que aí integra a prata e o ouro, o fogo faz o que nelas? Purifica. Limpa.
Olha para trás, irmão. Imagine um fogo aí, em tudo que foi construído até agora. Imagina o que sobraria. Examine-se o homem a si mesmo. Por que eu vou esperar aquele dia, o dia final? Senhor, tocar fogo agora, porque ainda dá tempo de eu recomeçar uma casa, ainda dá tempo de eu recomeçar uma obra. Se queimar tudo, aleluia, vou recomeçar agora com outro material. Porque aqueles que deixarem para aquele dia vão ficar envergonhados. Serão salvos, mas ainda que pelo fogo. Diga, homem, a mulher vai dizer mulher, né? Homem carnal, nunca mais. Espírito Santo, eu quero viver a espiritualidade. Aleluia. Aleluia. A próxima carta que Paulo me enviar, ele não terá dúvida. Escrevo esta carta para o meu amado irmão lá na cidade tal, Giselson, homem espiritual. Oh, meu Deus. Irmão, vamos imaginar isso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não é mais um homem distraído com qualquer brincadeira, com qualquer piada, com qualquer coisa. Ei, irmão, a distração é um negócio. Eu e a pastora Riva fomos fazer uma visita, já faz muito tempo isso. Tinha uma criança maravilhosa naquela casa. Quando nós chegamos para fazer a visita, tinha um menino chamado Moisés, ele era pequeno. Quando nós chegamos para fazer uma visita que Deus tinha nos enviado lá, ele foi para o meio da sala e começou a brincar, a fazer vários tipos de movimentos com o corpo. E as pessoas riam, mas riam tanto, que o foco da visita já estava aquela distração total ali. Quando estavam todo mundo num sorriso muito grande, nós bradamos: Satanás, deixa essa criança. Moisés ficou assim. Aí saiu de fininho e sentou lá, todo envergonhado. Mas estava todo mundo distraído com as brincadeiras. E é uma criança, fica lindo, não fica? Como ele é divertido, como ele sabe fazer coisas. Mas era só a distração. É uma arma poderosa do adversário, a distração. Vamos orar, meus irmãos? 4 minutos. Podemos seguir nessa toada? Podemos seguir nessa toada? Aleluia. Passou o tempo do leite. E se nós insistirmos, nós vamos ficar com as perninhas tortas. Tem alguma pessoa que quer reconciliar, aceitar Jesus? Ultimamente eu não estou apelando, só estou fazendo uma abertura mesmo aqui no... né? Vamos cantar um pouquinho só, enquanto a gente ora, do que foi cantado hoje. Vamos cantar, né? Despertamento pessoal, enquanto nós vamos estar adorando, eu e você vamos estar orando. Antes de cantar, eu vou insistir aqui com a oração, aí vocês cantam e cada um de nós vamos orar individualmente. Mas nós vamos orar aqui, pedindo a Deus para continuar, por bondade, neutralizando, repreendendo o sono fora de hora, sono diabólico e a paralisia do sono. Tive muitos relatos de domingo para cá, muitos relatos. Espírito Santo,
como homens e mulheres espirituais, nós oramos ao Senhor nesta noite, pedindo ao Senhor por bondade. Envia os teus príncipes, os teus exércitos em favor de cada vida e de cada família. E em nome de Jesus, destrua com todo o seu poder, ó Deus, os espíritos maus que têm produzido a paralisia do sono e o sono, ó Deus, em momentos, ó Pai, desapropriado, inapropriado. Em nome de Jesus, pedimos ao Senhor neste domingo para inaugurar essa batalha em nosso favor. Que os teus príncipes não cessem de combater de forma veementemente e destruir, ó Deus, de forma poderosa todos esses demônios que tinham, ó Deus, estavam, ó Pai, perturbando os teus filhos e filhas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, não cessem a batalha. Faça de nós povo espiritual. Tira toda demência de nós, tira toda sensibilidade carnal e coloque em nós sensibilidade espiritual. Tira todo apreço ao leite, porque não é mais tempo para leite. Tira toda inclinação para o leite. Nos leve ao banquete, aos manjares espirituais, aquilo que nutre o corpo e nutre a alma. Muitas doenças na alma hoje, e muitas delas porque o leite não chega na alma. O leite é só para o desenvolvimento de áreas diferentes e por um pouquíssimo tempo. Mas nós queremos o banquete, aquele que as nossas mandíbulas têm que movimentar, sim, que dá trabalho, sim, o preparo. Nós não queremos mais, ó Deus. Nós vamos tirar, ó Deus, esta mamadeira, Senhor, da nossa bagagem. Das vezes que nós queremos alimento sólido, alimento que nos faz, ó Deus, mudar de rumo, enfrentar montanhas, atravessar rios, mares. Nós queremos, ó Deus, alimento que nos dá força para vencer os obstáculos, para vencer as lutas e as dificuldades. Meu Deus, visita aquele varão naquele lugar agora. O Senhor sabe. Eu careço que o Senhor visite agora. Eu careço, Deus. Deus, para passar pela tempestade, Senhor, nos dê alimentos, que nos dê força para passar pelas tempestades. Não sai daqui. Meu peito dói, minha alma. Se tu sai, aleluia, aleluia. Nós não queremos, ó Deus, um banquete para nos fazer mal. Nós queremos, ó Pai, balanceado, para nós estarmos fortes segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda de novo. Nós não queremos algo diferenciado no domingo. Nós queremos todos os dias da semana. Das vezes que errei, tira
tira o leite hoje da nossa dieta, Deus. Pode tirar o leite, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba a maturidade, receba o crescimento de Deus, receba. Chorava, se deplai. Receba, receba. Aleluia, aleluia. Aleluia, que a graça do nosso Deus, aleluia, 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 na pessoa de Jesus, que a graça do nosso Deus na pessoa do Pai, que a graça do nosso Deus na pessoa do Espírito Santo esteja sobre nós, hoje e sempre, e os que recebem dizem amém, amém. Louvado seja Deus. Nação Madureira, aleluia. Está cessada esta etapa do culto, mas o culto continua.